A diretoria internamente do Botafogo já se pronunciou sobre o cargo de David Ancelotti. Eu vou falar sobre isso. Vamos falar também sobre os comentaristas que estão detonando ele. Não dá mais, ninguém aguenta mais, nem os comentaristas, para você ter ideia do tamanho da façanha que esse cara está cometendo. Vamos falar também sobre outras informações do Botafogo. Vamos falar sobre Montoro. Vamos falar sobre data FIFA que foi mudado e prejudicou o Botafogo, principalmente no clássico contra o Flamengo. Mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like, compartilhar. E logo na sequência eu volto para atualizar vocês com mais informações. Maracanã teve clássico, Fluminense de técnico novo. Luiz Zubeldia venceu, não só venceu, como quebrou um jejum de 3 anos sem ganhar do Botafogo no clássico vovô. Começou assim e foi intenso. O ponto de partida da relação. Com um novo espaço de trabalho, com jogadores que ele ainda precisa conhecer, com uma vitória daquelas que renovam o ambiente. Com a nossa chegada, apenas colocamos o nosso grãozinho de areia. O trabalho do Renato e da comissão dele era muito bom. Continua assim. Com mais dúvidas do que certezas, meio sem rumo, a procura por caminhos e por respostas. E quando se depara com a realidade dos fatos, a sensação que se tem é de desencaixe. Somos conscientes das dificuldades que temos e temos problemas na gestão da frustração. E hoje também começamos a ser contundentes nos duelos quando o jogo já acabou. Temos que começar antes. E o que se viu foi um clássico equilibrado. Levantou para o Cris Ramos! A sobra do Samuel Xavier! Pois Nilton mudou o cenário, chapada na bola. O caminho era o ângulo, mas parou no travessão. Que chapada no trinco de primeira! Mais 15 minutos e Vitinho recebeu bom toque do Cris Ramos. Fábio cresceu diante dele. O time está entrando na área e depois também são momentos onde jogadores, a bola entra mais fácil, entra mais difícil, mas temos que ser contínuos, consistentes com o trabalho. Tá aí um problema do Botafogo. Consistência, ainda mais comprometida pela trama rápida e eficiente do Fluminense. De pé em pé, comigo não tá, até que o Marçal travou o cano. Vitinho e David Ricardo se enrolaram e o argentino teve nova chance. Que linda jogada! Acosta René, Hércules, Acosta, bola sobra, dividida, cano de cabeça pro fundo do gol! Primeiro gol do Fluminense do Zubeldia. Comemoração comedida, agradecido e solitário, justamente do jogador que ele conhece tão bem. Trabalharam juntos no Lanús da Argentina. 16, 17 años, él fue quien me subió a primera división. Me recuerdo muchas cosas positivas y negativas que aprendí con él. O Fluminense aprendeu que o cuiabano dá trabalho. Ele arrastou a marcação e achou o Vitinho. Savarino, quase na pequena área, foi contido por Freitas. Tira por baixo, sensacional Freitas! Clássico. A distância entre os times na tabela e no gramado fica mínima. Também foi por pouco que Serna não fez o segundo no comecinho da etapa final. Espalma, Léo Link! Sensacional trocando a mão! O Botafogo tentou pressionar, mas foi controlado. Martinelli passou tranquilo por David Ricardo contra Marlon Freitas e Léo Link. Lima fez o segundo. Martinelli, que passe pro Lima, que traz da direita pra canhota, um tapa na bochecha da rede, sem chance pro Léo Link, deu não, né, goleirão? É um resultado especial e importante por diferentes razões. A primeira delas, Zubeldia estreia no Fluminense com vitória. O time encerra uma longa e incômoda sequência sem vencer o rival. E Germancano também quebra um jejum. Eram 8 partidas sem marcar. O Botafogo desperdiça a chance de chegar ao G4. Temos que jogar como se fosse cada duelo como se fosse o último jogo. Isso é o que falei com o time. Não podemos nos permitir não jogar a 150% para essa camisa. Confio que os jogadores podem continuar fazendo um bom trabalho, crescendo. É muito cedo para dizer o que é preciso melhorar. O vovô agora só no ano que vem. Cada dia mais velho, sempre precioso.
Olha só, aproveitando que era o clássico vovô, Fluminense e Botafogo fizeram uma ação especial, né? Foram os vovôs que entraram em campo junto com os jogadores antes do jogo começar no Maracanã. Saíram mais felizes, claro, os vovôs tricolores que venceram o jogo. Olha eles aí, simpáticos, queridos. Agora vamos dar uma olhada em como ficou a classificação. O Botafogo parou na 5ª colocação, que leva para a Libertadores, mas tem 2 jogos a menos que o Fluminense, que chegou agora aos 34 pontos e é o 8º colocado. Bom, já iniciando com vocês, vamos começar falando sobre as falas de David, tá? Já eu vou entrar no ponto que vocês querem ouvir aqui. Bom, ele falou na entrevista que precisa que os jogadores, né, tenham mais firmeza. Tem que jogar cada jogo como se fosse o último. Cara, o problema não é isso. O problema é que ele não entendeu que o problema tem sido ele. Cara, não tem condição de você ter um elenco como o Botafogo tem e tomar 3 gols do Mirassol no segundo tempo. Respeitando o Mirassol aqui, eu sei que tá uma grande equipe, um grande time bem treinado, mas o Botafogo fez 3 gols e tomou empate. O Botafogo perdeu pontos importantes contra a Vitória em Corinthians em casa. O Botafogo perdeu mais pontos contra o Grêmio. Cara, o que é que tá acontecendo com o Botafogo? Será que esse time desaprendeu a jogar bola? Você acha que os jogadores desaprenderam o que tem amnésia do que sabiam fazer? Cara, claro que não. Isso tem muito parte do David Ancelotti no time. E isso é nítido e isso é claro. O Botafogo não consegue mais fazer um jogo bonito. O Botafogo não consegue envolver o adversário com toques e jogadas de infiltração. Isso aí todo mundo já percebeu. O problema é que tem pessoas que defendem. E falando sobre ele, falando sobre o trabalho dele, a diretoria do Botafogo internamente, meus amigos, cara, é incrível, tá? Eles seguem elogiando ele e veem evolução. O problema tem sido esse. Eles estão vendo evolução, onde o Botafogo está decaindo, cara, gradualmente, sabe? Gradualmente. A gente perdeu um jogo pro Fluminense ontem, que era para ser um jogo teoricamente fácil. Eu sei que é clássico, mas o Botafogo tinha totais condições de vencer aquele jogo. E problemas demais no Botafogo estão ocasionando nisso. O primeiro ponto é o comandante. É o que a Ana Thaís Matos falou. O Botafogo é um time em formação toda semana e está pagando um preço muito alto. E isso com certeza é verdade. Aí vem também a parte do Montoro, né, que jogou 45 minutos, estreou com vitória sobre a Argentina. Com a Argentina sobre... sei lá quem ele jogou, que eu nem assisti, vou até olhar aqui, sobre o Cuba. Foi 3-1 o jogo. Aí o que acontece? Quando o jogador vem para seleções de base, não é obrigatório você liberar o atleta, sabe? Não é obrigatório você liberar. O Botafogo aceitou para realizar o sonho dos jogadores. E onde está o sonho da torcida? Onde está o sonho do torcedor e os sonhos dos clubes? Do clube, na verdade, né? Dos jogadores que estão ali dentro, participando diariamente e querem conquistar títulos. Então assim, meu amigo, ele foi, mas outros ficaram. Outra informação também. E o Fluminense, olha só para você ver, após 8 derrotas seguidas, o Fluminense tentou provocar o Botafogo e colocou em vitórias. Respeita o teu pai. Cara, olha o nível de chacota que a gente tá virando. Mas 8 vitórias seguidas. Mas perdemos um jogo, meu amigo. E era um jogo para ser fácil para nós. Pelo elenco que temos, sobre a superioridade que temos. Mas foi a zaga reserva. Faltou. Cara, não tem lógica. Tá? Eu tenho sim uns pontos a criticar. Por exemplo, pontas e centroavante do Botafogo. Arthur é praticamente nulo. O que eu não entendi também sobre o David Ancelotti no jogo de ontem é a questão deles usar os 2 laterais de titular. Se um se machuca, vamos supor, se Marçal se machucasse no primeiro tempo naquele lance com, acho que foi com o René, não lembro, né? Se ele se machuca ali e precisa sair, Cuiabano ia descer. Se no segundo tempo o Cuiabano não aguenta e pede para sair, quem que ia entrar no lugar? Então, infelizmente, ele é muito tosco ao fazer mudança simples. Ele não tem tempo de mudança e ele não tem lógica. E para falar para vocês aqui sobre a mudança de tabela do Brasileirão, o Botafogo pode ficar sem selecionáveis contra o Flamengo. Então ela caiu logo contra o Flamengo, cara. Olha isso. Muito... Cara, eu não entendo. Isso aqui é bem armado, sabe? Tudo que eles fazem são bem armados. Na moral, não tem lógica, né? Então assim, Botafogo e Flamengo foi marcado para 15 de outubro às 7h30 no estádio Newton Santos. Acontece que a data FIFA no dia 14, exatamente neste dia, a seleção brasileira vai enfrentar o Japão em amistoso em Tóquio. Já a Venezuela de Savarino vai encarar Belize em amistoso em Chicago. Então, provavelmente o Botafogo vai ficar sem o Savarino e possivelmente pode ficar sem outros atletas, né? O Flamengo também pode ser impactado, não dá para negar. Tem Varela, Vinha, Rascaeta, De La Cruz, entre outras e outras opções aí. O problema tem sido esse, sabe, gente? E nem tanto o que eles estão fazendo, né? O que é que a FIFA faz, o que a CBF faz, mas em si, o próprio Botafogo, ao escalar um cara, ao selecionar um cara para ser líder de um elenco, campeão de Brasileiro e Libertadores, e o cara não tem capacidade nenhuma. E é como a mulher falou aqui, ó. O Lofredo, na verdade.
trabalho da David Ancelotti no Botafogo é fraquíssimo. Se ele se chamasse Silva, já teria sido demitido. Ele só tá ali por marketing. Então, assim, é o que eles quiseram dizer. Ele só tá ali por marketing, porque realmente o trabalho dele é muito fraco no Botafogo. As vitórias que o Botafogo teve no comando dele, legal, teve, mas eu não vejo ponto positivo no trabalho dele. Infelizmente, eu não vejo. Tem pessoas aí que criticam, tem pessoas que reclamam quando eu falo algumas coisas, mas, cara, não dá pra entender mais o que esse cara quer fazer no Botafogo. Aí me vem cobrar ali todas as vezes falando que precisa de duelo. Cara, precisa de entendimento. Você fica à beira de um tablet o jogo inteiro, é treinador de chat GPT, como a torcida já tá chamando, faz mudanças erradas no tempo errado. Cara, não dá pra entender mais esse cara. Sinceramente, não dá pra entender. Bom, galera, esse é mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham chegado até aqui e que Deus te abençoe. Encontro vocês no próximo. Tamo junto. E é nóis.